Olá, novamente estamos aqui dando sequência ao nosso curso de extensão em dermatologia pediátrica, com essa segunda aula tão importante quanto a primeira de anatomia e fisiologia, que são as lesões elementares. Eu sou Cristina Lachinski e, juntamente com a doutora Lúcia, faço parte do ambulatório de dermatologia pediátrica da disciplina de dermatologia da Faculdade de Medicina do ABC. Então, quando a gente fala assim, por que que a gente está fazendo esse tema, iniciando esse curso, né? O que que tem a ver isso? As razões são muito importantes. Primeiro, por uma questão didática de aprendizado de vocês, né? Segundo, pelo desenvolvimento do raciocínio, quando vocês que não têm tanta experiência em dermatologia pediátrica se veem em frente a uma lesão dermatológica, vocês precisam reconhecer qual é o tipo dessa lesão para que vocês consigam chegar em pelo menos alguns diagnósticos mais precisos para poder dar seguimento de investigação e tratamento. O que é mais importante em tudo, sejam dermatologistas ou não, o reconhecimento da lesão primária. E depois, para quem vai se aprofundar mais no assunto, uma correlação histopatológica e, por uma questão didática, a gente separa as doenças dermatológicas, independente da faixa etária, em três grandes grupos: as inflamatórias, as infecciosas e as doenças proliferativas. Bom, falando um pouquinho das lesões elementares, elas são classificadas em dois grupos: as lesões elementares primárias e secundárias. Falando das primárias, nós temos uma alteração da cor, as elevações edematosas, as formações sólidas. E as secundárias, as coleções líquidas, as alterações de espessura e as perdas e reparações. Não se assustem, vamos devagar. Qualquer dúvida, voltem e ouçam novamente. Falando um pouquinho da alteração de cor. Então, a alteração de cor é aquela lesão elementar onde você vai olhar a lesão e ver que a lesão existe pela visão. Se você fechar os olhos e fazer a palpação da lesão dermatológica faz parte do exame dermatológico, independente da sua especialidade, tá? Então, você vai ter somente uma alteração de cor. Então, eu não sinto relevo, não tem alteração de textura. Então, ela é chamada de mancha ou mácula. Essas manchas ou máculas, elas podem ser vásculos sanguíneas ou manchas pigmentares. A primeira delas é o eritema e a cianose, onde eu tenho um aumento, seja da cor vermelha ou da cor arroxeada, seja pela vasodilatação ou vasoconstrição. Aqui uma cianose importante de extremidades, a título de curiosidade, um paciente com lúpus, então tem uma acrocianose importante. O rubor, que é esse eritema mais difuso, que a gente pode ver em lesões inflamatórias ou até mesmo infecciosas, como as celulites, que são infecções mais profundas dos tecidos da pele. E aqui um close de um eritema, de uma lesão de ruborizada, com uma cor vermelha mais intensa. Um outro eritema também, já um pouquinho já edematoso, lembrando até um aspecto que a gente pode chamar de urticariforme, não se assustem. Lembra que eu falei da divisão didática? Mas uma mácula pode ter algumas diferenciações também. Falando um pouquinho de alteração de cor, a gente tem o enantema, que é uma alteração de cor que a gente pode ver nas mucosas, tá? Aqui no caso, por exemplo, dessa criança que tem um sarampo, tá? Olha a linguinha dela em morango aqui, tá bom? Então, você vai ver um enantema. Falando um pouquinho do exantema. O exantema, então, é uma erupção de mácula, né? Ou seja, sem alteração de textura, e que tem dois tipos, o morbiliforme e o rubeoliforme. O morbiliforme é aquele onde você vai ter intercalada, entremeada pelas áreas de lesão, a pele dita normal para o paciente. Então, você vê áreas de pele sem lesão. Já o rubeoliforme, você vai ter um aspecto completo de um exantema atingindo toda a área da pele. Você não vê área de pelição entremeada, como você pode ver por aqui. E, por exemplo, nessa foto, que já é um adolescente, você tem uma mescla dos dois tipos de exantema, que pode acontecer também, tá?
O exantema escarlatiniforme, onde você vai ter, então, uma cor mais homogênea ainda, tá? Aqui, realmente, uma criança com escarlatina. Uma outra lesão de pele menos comum na infância, mas que pode acontecer, é o eritema figurado, que acompanha várias doenças de pele, onde a gente vai ter realmente como a formação desses anéis aqui. A gente é mais comum para a pediatria a gente ver essas lesões quase que um alvo, pensando nas erupções medicamentosas, né? É chamado eritema figurado. Olha aqui, um eritema figurado bem característico. Aqui a gente já pode falar que se tem descamação, é perda tecidual, ele está deixando de ser mácula, mas só para vocês perceberem que a gente pode ter alteração de espessura, mas áreas onde você vai ter apenas alteração da cor. A mancha lívida, que é a mancha por vasoconstrição, onde você tem um branqueamento da lesão, seja por pressão ou outra alteração mecânica. Olha aqui, tá? Com essa vasoconstrição importante. A mancha angiomatosa, que você vai ver aqui, como a mancha vinho do Porto, né? Ou a bicada de cegonha, que a gente costuma falar, onde você vai ter essa alteração, que é realmente uma alteração vascular, ela não é uma neoformação, como hemangioma, na aula de hemangiomas vocês vão ver isso, e realmente é uma lesão apenas de alteração de cor, você não vê relevo nela. Olha aqui, né? Bem delimitada aqui, tá? A mancha anêmica, né, ou nevo anêmico, isso pode estar presente logo ao nascimento ou na primeira infância, muitas vezes confundido com nevo acrômico ou até o vitiligo, que é mais raro na infância, mas pode acontecer. Mas a gente tem aqui uma diminuição da cor. Vocês podem observar que não é branco como um avental, não é branco como uma folha de papel, ele é meio pálido. Então, é uma mancha hipocrômica. Aqui só para uma curiosidade, num paciente com uma anemia importante, olha só como ele tem realmente, né, uma despigmentação do natural dele, né? Falando um pouquinho sobre outras manchas vasculo-sanguíneas, a gente tem a petéquia, as manchas purpúricas, quando a gente tem a ruptura de pequenos vasos superficiais na pele, deixando essas máculas pontiformes na pele, né? Essa é uma criança que teve uma coqueluche, né? Então ela tossiu muito e o esforço de tossir rompeu esses pequenos vasos, ou quando a criança tem uma êmese muito importante, crises de vômito muito importantes, que força muito, isso é muito comum a gente observar. São lesões que tendem a desaparecer sem deixar cicatrizes. Aqui, uma púrpura por compressão, a equimose ou hematoma, né, após trauma, ruptura de vasos mais calibrosos, seja por qualquer razão. Aqui também, olha, após um trauma ou problemas de ordem de coagulação. A víbice, que é uma estrutura de um hematoma mais numa linha, uma forma linear, mais voltada a traumas locais. A leucodermia, onde você tem, olha, uma ausência do pigmento, né? Olha só a diferença, eu vou voltar um pouquinho entre essa e essa aqui. Observem bem como essa aqui é levemente rosada ou amarelada, e aqui nós temos o esbranquiçamento mesmo da lesão, quase que a gente chama marfínico, né? Um porcelana, tá? Com ausência daqui da produção de melanina. A título de curiosidade, essa aqui é uma pele de um paciente com um fotodano importante, uma criança com xeroderma pigmentoso, uma algenodermatose, depois vamos falar a respeito disso, onde ela tem um fotodano como se fosse um paciente idoso. Então, a melanina aqui já não é mais produzida, o melanócito já entrou na aposentadoria dele. Ele está presente, mas ele já não consegue mais pigmentar, tá? Só para vocês fazerem a diferenciação. Aqui, uma leucodermia das estrias atróficas antigas, depois que o fibroblasto para de fazer a produção de colágeno. A hipercromia, onde eu tenho acentuação da cor natural da pele, seja o castanho claro ou castanho escuro. Aqui uma hipercromia de racial, essa é uma criança de ascendência indiana,
né? Então, olha a cor da pele, como realmente varia. E tem também a variação na própria pessoa. Vocês podem observar que aqui a gente tem uma coloração diferente dessa, diferente do rosto. Isso chama-se, a gente chama isso de bebê tricolor. A mãe mais clara, o pai mais moreno. Então, essa mescla dá a essa criança que tem alterações de cor ao longo de todo o tegumento. Isso não é uma doença, isso é um caráter fisiológico, uma particularidade fisiológica de algumas pessoas. E pode haver também a pigmentação exógena, mais difícil na criança, aqui no adulto, uma pigmentação por amiodarona, né, um paciente hipertenso, ao usar essa medicação. As elevações edematosas agora. Agora, peraí. Aí, então, nós estamos falando sobre já uma alteração de espessura. Aqui dá para perceber que se a gente palpar, olha aqui, essa lesão está elevada. Então, eu tenho uma alteração de cor, ela está rósea, não está na cor da pessoa, e ela está elevada às custas do edema. Então, a gente chama essa lesão de urtica, que é muito característica da urticária, mas pode ter no estrófilo, que é alergia à picada de inseto, pode estar presente nas erupções urticariformes, aos medicamentos, né? E outras tantas doenças. Aqui a gente já tem uma mescla de dois tipos de lesão. Olha aqui, na alergia à picada de inseto. Né? A gente tem um eritema importante, a formação dessa pápula edematosa, gordinha, formando então a urtica. No angioedema, onde a gente tem um edema importante, periorificial, que pode até realmente levar a risco de vida, a gente tem até o eritema e tem um edema importante, então, fazendo parte de uma lesão elementar. Agora, partindo para as formações sólidas, onde eu tenho uma alteração de espessura elevada, mas localizada. Eu tenho uma pápula, que é aquela elevação, uma lesão elevada até meio centímetro de diâmetro, e eu tenho também a formação de algumas pápulas e placas. A placa é a conjunção de várias pápulas. Aqui, a título de curiosidade, essa é uma criança que apresenta um líquen plano, onde a gente vê essa alteração específica de cor. Aqui nós temos um eritema já puxando para um violáceo, uma acentuação natural dos sulcos da pele, porque é uma lesão mais espessa, e com um espessamento natural que a gente observa mesmo. São lesões mais brilhantes, e a título de curiosidade, se eu umedecer essa lesão, eu vou ter uma acentuação dessas estrias, que a gente chama de estrias de Wickham. Dermatologista adora dar nomes difíceis a tudo, tá? O nódulo já é uma pápula que ultrapassa meio centímetro de diâmetro, chegando a 1 ou mais centímetros de diâmetro. Então, ela passa a ser um nódulo, uma lesão elevada, individualizada, bem delimitada, mas endurecida. Aqui, uma lesão de prurigo, né, um paciente com dermatite atópica num fototipo alto, onde as lesões prurigoides são mais comuns, a gente vai ver isso nas aulas dos módulos de dermatite atópica, mas só para vocês terem ideia das lesões nodulares que podem formar. Aqui também você tem o que a gente chama no estrófilo de seropápula de Tommasoli. Olha quanto nome, né? Nós temos aqui uma vesícula central, nós já vamos falar o que é vesícula, e uma pápula circundante com um eritema mais difuso. Essa é uma lesão clássica de estrófilo de alergia à picada de inseto. Chama seropápula de Tommasoli. O tubérculo, lesões de tuberculosas, não tuberculose cutânea, o tubérculo já é uma nodulação maior, mais profunda, mais endurecida, infiltrada, onde a gente vai observar em algumas doenças de pele, mais comumente na tuberculose ou numa hanseníase, tá? Aqui, um nódulo de uma tuberculose cutânea num paciente idoso. A nodosidade ou tumor é aquele nódulo maior que 3 centímetros. Então, aqui é um couro cabeludo, onde está isolado um carcinoma espinocelular, numa criança também com xeroderma pigmentoso, que por alteração genética
tem uma predisposição muito precoce a vários tipos de câncer de pele. Tá bom? Então, a nodosidade ou tumor é uma sequência, a pápula até meio centímetro, a placa, que é conjunção da pápula, o nódulo, que é até 1 centímetro a 3, nodosidade, o tumor maior do que 3 centímetros de diâmetro. Aqui só como curiosidade, um queratacantoma, um carcinoma espinocelular em outras regiões do corpo, só para vocês terem uma ideia de nodosidade ou tumor como tamanho de lesão. A goma, uma lesão mais rara de se ver na criança, é aquela nodosidade, o tumor que se ulcera, ou seja, existe uma perda da camada mais superficial e ela tem fístulas, ela tem canais de comunicação com as estruturas mais profundas da pele, dando liberação de secreções as mais variadas. As lesões gomosas são mais comuns na sífilis terciária, apenas como título de curiosidade para vocês, e às vezes em casos de tuberculose cutânea, que a gente chama daquelas tubercúlides necróticas. A vegetação. A vegetação já é uma outra alteração de espessura, onde eu vou ter essa formação de pequenos, como se fossem pequenos dedinhos, formando uma espécie, a grosso modo, como se fosse imagina uma couve-flor, um brócolis, toda aquela formação chama-se de vegetação. E são lesões extremamente vascularizadas, que elas sangram com muita facilidade, o que a gente chama de lesão friável. Aqui, uma glande com vegetação para vocês verem, bem característica, tá? Para vocês verem o aspecto vegetante que algumas lesões podem apresentar. A verrucosidade, quando a gente vai ter uma lesão espessa, cuja superfície é irregular, áspera, às vezes ou não com alguma descamação. Se a gente voltar na lesão vegetante, a gente tem uma elevação, mas vocês conseguem depreender que é uma lesão mais de superfície mais lisa, mais homogênea? Aqui já não, né? Essa aqui é uma verruga vulgar. Olha aqui uma outra grande verrucosidade, isso aqui é uma micose profunda, onde você vai ver realmente uma alteração e uma irregularidade da superfície, levando uma verrucosidade, uma aspereza da superfície. Bom, falando agora um pouquinho das lesões elementares secundárias, onde a gente tem as coleções líquidas, as alterações da espessura e as perdas ou reparações. A gente tem dentro das coleções líquidas a vesícula. A vesícula é uma coleção líquida até meio centímetro, ela corresponderia a uma pápula líquida, vamos dizer assim. E aqui a gente tem uma foto clássica de uma lesão herpetiforme ou de herpes, que é a conjunção em várias vesículas, né? Elas são individuais, elas não viram uma bolha só. Elas são vesículas individuais agrupadas sobre uma base eritemato-edematosa. Conseguem perceber isso? Que tem uma alteração de cor e parece meio inchadinho. Então, olha quantas mudanças de lesão elementar a gente tem aqui. As vesículas, que podem se transformar em pústulas, a bolha ou flictena, que já é uma vesícula maior do que meio centímetro, que a gente pode ver em várias doenças bolhosas ou até mesmo em trauma, queimaduras de uma forma geral. Aqui, num adulto, uma dermatite herpetiforme de Dürrenbrock, que dá várias lesões, então eu tenho lesão que já são vesículas secas, vesículas se formando e algumas bolhas, só a título de curiosidade para vocês verem. E quando essa vesícula tem um conteúdo amarelado, eu posso chamar de pústula. A pústula vai ser purulenta ou estéril. Purulenta, se eu coletar esse material e achar piócito aí. Ou ela pode ser estéril, onde não tenho piócito, tá? Então, falar conteúdo purulento, isso quer dizer que você olhou no microscópio e achou pus. Só olhando assim, isso é uma pústula. Se ela vai estar contaminada ou estéril, é uma outra conversa, tá? O abscesso, que já é realmente um processo mais profundo, que engloba o folículo piloso, a glândula sebácea, dando um nódulo grande, com todas as características inflamatórias, então, rubor,
edema, dor, aumento de calor local. Isso todo mundo já viu. E dando a abertura, né, de perda tecidual, dando a saída de secreção e formação dessa crosta que nós já vamos discutir bastante. O hematoma, que pode ser elevado também. Falando de alteração de espessura, lembra lá atrás, na primeira aula que falamos sobre a camada córnea? Ela pode se espessar em algumas doenças, sendo genéticas ou não, dando o que a gente chama de queratose. Até um tempo atrás, queratose era um termo que a gente só usava na histopatologia, quando a gente queria falar que a camada córnea estava muito grande. Hoje a gente inclui isso como lesão elementar. Então, uma lesão queratótica ou queratósica é uma lesão espessa, grossa, que até tem algumas fissuras por ser só da camada córnea, onde você não tem uma elasticidade para que isso seja uma única placa. Lembrando que algumas doenças genodermatoses genéticas, como a exictioses, elas podem cursar com essas queratoses. E aqui, calosidades plantares por alterações anatômicas da pessoa que podem levar a essas placas espessadas queratósicas. A liquinificação, que está ligada a processos crônicos da pele, onde eu vou ter uma acentuação dos sulcos naturais da pele, um espessamento, um endurecimento e uma diminuição da elasticidade dessa pele. Aqui para vocês verem, dou as lesões eczematosas crônicas, onde a gente vai ter, olha, acentuação dos sulcos naturais da pele, com presença de eritema, engrossamento dessa pele, presença de crostas, né? As crostas e escoriações são sinais objetivos de prurido. Então, na descrição dermatológica, se você descrever para mim que a lesão é pruriginosa, eu vou imaginar que além da escoriação, vai ter escoriação e crosta hemática. São sinais objetivos do prurido, tá? O edema, não vou nem estar no mérito, todo mundo sabe o que é, né? A infiltração. Esse é um conceito um pouquinho mais complexo com quem não vê pele quase todos os dias. A infiltração é exatamente essa lesão. Uma lesão que parece que ela está inchada, mas não é tanto quanto a urticada. Ela tem uma coloração meio rosa alaranjada, né? Isso aqui é uma lesão infiltrada que acompanha uma série de doenças dermatológicas e que definem muitas vezes até grupos específicos de lesão dermatológica, né? A título de curiosidade, os linfomas cutâneos dão essa lesão, os granulomas anulares podem dar essa lesão, entre tantas outras lesões infiltradas, que vamos ver mais para frente. Aqui uma outra lesão infiltrada, esse é um granuloma anular, olha só, esse aspecto realmente de uma lesão mais espessa, mais gordinha. Aqui, uma hanseníase de face, olha a lesão infiltrada, tá? A esclerose, vocês lembram na primeira aula também de anatomia que eu falei da derme, das fibras elásticas, né, das fibras reticulares, do colágeno? Então, vocês vão ter a aula com 2 reumatopedes sobre as doenças do tecido conectivo, que são as colagenoses, ou seja, são doenças de caráter inflamatório que vão comprometer essas fibras da derme. Então, se essas fibras da derme, elas são responsáveis por elasticidade, movimentação e tudo mais, quando eu tenho uma esclerose, eu tenho uma alteração de espessura e funcionalidade dessas fibras mais profundas da derme. Por isso que a esclerodermia é um endurecimento da pele, com perda de movimentação e função. Muitas vezes, quando a pessoa tenta movimentar, a pele está tão endurecida que dá esse aspecto aqui de vasoconstrição, contribuindo para uma área anêmica da pele. Olha como as coisas, os conceitos vão se miscuindo, e é importante vocês terem todos esses conceitos em mente para poder entender todos os mecanismos das doenças dermatológicas que vamos ver nas aulas futuras. Aqui só um exemplo, uma esclerodermia em golpe de sabre, um tipo de esclerodermia linear,
e aqui uma esclerodermia em placa, em região peitoral. A atrofia, que você pode ter aqui na esclerodermia, como você pode ter aqui como uma cicatrização após um acidente. Muitas vezes, quando você tem um trauma mais profundo, onde as fibras colágenas e elásticas vão se rearranjar, nem sempre elas se rearranjam de uma forma perfeita como era antes, formando a cicatriz, e que pode levar a uma atrofia, um afinamento da pele por perda dessas camadas todas da pele. E fica uma pele realmente como se fosse, muitos jovens não vão saber o que eu estou falando, como um pergaminho. Muito antigamente, quando a gente se formava, os diplomas da gente eram feitos em pergaminho, que era um tecido específico, aveludado, fino, que tinha essas acentuações de risco, onde eram desenhadas as letras com os nomes e feitos os diplomas. Então, uma pele que ela é deprimida, ela tem uma perda até às vezes da hipoderme, dependendo da profundidade dessa atrofia, com alteração total da pele. Então, você tem uma pele fina, deprimida, que a gente chama de atrófica, que acompanha tantas doenças de pele. Olha só, uma lesão cicatricial, você vê uma perda até dos melanócitos, né? Por isso que vai ficar uma coloração branca num paciente que tem realmente uma pigmentação importante, uma produção importante de melanina, mas a lesão foi tão profunda que realmente acometeu e ficou essa lesão atrófica brilhante cicatricial. Falando em termos de reparação e perda, isso a gente fala quando nós vamos ter, primeiramente, uma descamação da pele, na formação de escama. A escama vai formar sob vários aspectos, seja quando aumenta-se a velocidade da migração da célula lá na camada basal até na camada córnea. Lembra que eu falei na primeira aula que em média é 26 dias, às vezes 28 dias? Quando a gente tem descamação, ou essa velocidade está aumentada, chegando até 14 dias para a célula ser eliminada, ou num caso como aqui, por exemplo, isso aqui é uma micose chamada pitiríase versicolor, o fungo comeu toda a queratina, então a célula se libera e ela não tem a queratinização própria. Bom, voltando para a escama, que é a primeira perda tecidual que a gente vai ver como grupo de lesão elementar, a descamação ou a escama pode ser de três tipos: a furfurácea, que é como se fosse um pozinho, você raspa, parece que é como se fosse um pó. Olha aqui, nesses tipos de lesão. A micácea, onde você tem, parece que soltando pequenas escamas maiores, aqui é uma lesão de psoríase, né, em cotovelo, você vê já uma descamação, uma escama maior sobre uma base, aqui, eritematosa, então eu posso que falar, olha, são maiores que meio centímetro, então são placas eritematodescamativas, e eu posso falar uma outra coisa também, que a gente pode falar confluente. O que é isso? Você consegue diferenciar bem uma lesão da outra? Aqui até dá, mas aqui, ó, já juntou com essa que juntou com essa. Então, quando existe uma confluência de lesões, a gente pode falar isso também, né? Então, uma descamação micácea, uma descamação com uma escama maior. Olha só aqui, outras lesões aqui de psoríase. E a foliácea, onde você tem uma descamação maior ainda, tá bom? Onde tem realmente placas de perda de tecido. Aqui na ictiose, olha só, realmente formando como se fosse até uma escama de peixe. Então, você tem uma descamação bem maior, tá? A erosão ou exulceração, quando você tem parte de perda da epiderme. Quando a gente forma uma bolha, o que que é a bolha, na verdade? É a formação de um líquido que vai separar a epiderme da derme, né? Ou esse líquido vai ser reabsorvido, ou vai se romper e vai se expor à derme, ou à epiderme, como aqui. Então, a erosão ou exulceração é a perda tecidual mais superficial da pele. Quem nunca, né, já teve uma bolha por trauma de calçado e teve essa bolha rota, né? A erosão, exulceração num trauma, numa raspagem, aqui numa queimadura solar.
A escoriação, que pode ser traumática, como nesse caso, ou pela coçadura, como eu falei para vocês, né? Um sinal objetivo de prurido. A ulceração, onde eu já tenho a exposição de hipoderme aqui, esse é um paciente idoso com, claro, uma úlcera venosa, onde você vai ter realmente uma perda muito mais profunda, tanto da epiderme como da derme, já com exposição de tecido hipoderme. Aqui também uma ulceração importante, grande, com esse tecido de granulação friável. Isso eu não vou entrar mais em detalhes para não confundir mais vocês. E a fissura ou ragádia, que pode ser realmente a perda tecidual dessas placas de queratose que se abrem com o trauma, seja por pele ressecada, seja por outras doenças que causam essa queratinização acentuada da pele. A crosta, que pode ser hemática, por dessecamento da serosidade de vesículas ou bolhas, formando essa crosta realmente de cor escura, por dessecamento da serosidade. A crosta melicérico-purulenta, característica da infecção bacteriana secundária, seja ela por uma outra lesão primária ou mesmo por parte da infecção bacteriana da pele em si, dando de aspecto de mel e cera, uma descamação, uma crosta mais aderida, mais grudenta, de difícil retirada, que se você tenta retirar, a pele sangra, então ela é chamada de melicérica ou purulenta. E a escara de decúbito, que já são uma perda tecidual ainda mais profunda, que pode até chegar à exposição de musculatura ou até mesmo óssea. Só para vocês verem um outro tipo de escara. E a lesão cicatricial, que é a perda do tecido, formando, então, uma lesão cicatricial atrófica, onde você tem toda a perda, olha, cicatrizou, foi assim, uma cicatriz de acne, onde você tem o acometimento, então, de comprometimento de folículo piloso, glândula sebácea, né, dando aspecto cicatricial. A críbica, que é uma cicatrização muito comum na acne, onde você vai ter essa intercomunicação linear entre as cicatrizes, formando um tecido de fibrose anômala. A hipertrófica, que entra a diferenciação entre cicatriz hipertrófica e o queloide, onde você tem uma proliferação exacerbada, né, de colágeno pelo fibroblasto, dando uma elevação da cicatriz, mas na cicatriz hipertrófica, a gente tem apenas ainda se mantendo dentro do limite da cicatrização. Já o queloide, ele vai ultrapassar a lesão, a área cicatricial, que pode ser por aparecimento pós-cicatrizes de acne, como nesse paciente, ou mesmo o queloide pode ser espontâneo, sendo mais comum nos asiáticos ou pessoas de um fototipo mais alto, né, fototipo 3, 4 e 5. Então, com isso, eu termino a aula de lesões elementares, que parece que não é uma coisa de muita aplicação prática, mas a partir de agora, que vocês vão começar a assistir às aulas das doenças especificamente, vocês vão perceber que isso vai fazer muito sentido. Lembrando que eu aconselho vocês, a cada aula de doença que vocês assistirem, a voltarem na aula de lesão elementar, fazendo um exercício realmente de memorização, não é decoreba, é memorização e treino de raciocínio para que vocês consigam identificar com cada vez mais facilidade a lesão elementar básica da doença que você está vendo, para contribuir para o diagnóstico correto e uma conduta inicial melhor possível. Um grande abraço e até a próxima aula.